E o mês de maio será marcado por muitas demissões no Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero dar detalhes sobre essa história exclusiva. Vou falar também sobre Casares, meia do Corinthians, que interessa ao Fluminense. Nesse vídeo falo também sobre a bela vitória do São Paulo por 5-1 contra o São Caetano. É bem verdade que contra um São Caetano muito frágil, mas uma boa atuação do Tricolor. Atualizo também sobre os jogos dos grandes disputados nesse sábado no Campeonato Paulista. Novidades sobre Lucas Veríssimo, que está arrebentando com a camisa do Benfica, e para completar, tudo sobre os classificados para a próxima fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Antes de começar o vídeo para valer, só me apresentar, sou o Jorge Nicola, comentarista de esportes, e por aqui vou deixando você bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não é inscrito no canal do Nicola, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se para nos ajudar. Já ultrapassamos a marca de 1 milhão de inscritos, mas continuamos brigando para subir cada vez mais. Também pedi para deixar like no vídeo, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a Copa do Nordeste, que definiu os últimos classificados para a fase de mata-mata. Já temos inclusive os enfrentamentos da próxima fase, jogos apenas de ida, ou seja, uma partida decide quem se classifica e quem é eliminado. O Fortaleza, dono da melhor campanha na classificação geral, terminou com 17 pontos no grupo A, vai pegar o CSA, que foi quarto colocado do mesmo grupo. Outro confronto de líder contra quarto colocado. O Ceará, com 16 pontos, quase a mesma campanha do Fortaleza, vai ter como adversário o Sampaio Correia, outro que ficou em quarto colocado. Já o Bahia, vice-líder do grupo A, terá como adversário no mata-mata o CRB, jogo do segundo contra o terceiro colocado. O Vitória, vice-líder do grupo B, enfrentará o Altos do Piauí, uma das grandes surpresas da Copa do Nordeste até aqui. Só para contar que esses jogos serão disputados, os jogos de mata serão disputados nos dias 17 e 18 de abril. Quem vencer passa à próxima fase, quem perder está eliminado. Até esse momento, depois da fase de grupos, depois do fim da fase de grupos, é importante destacar que as grandes decepções foram os times pernambucanos. O Santa Cruz e o Sport não conseguiram a classificação em pior, fizeram campanhas horrorosas. O Sport foi o penúltimo do grupo B com apenas 6 pontos, o Santa Cruz foi o lanterna do grupo A com 3 pontos. Terceiro representante pernambucano na Copa do Nordeste, o Salgueiro, também não conseguiu vaga. Não teremos qualquer time de Pernambuco disputando o mata-mata da Copa do Nordeste. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre Lucas Veríssimo, ex-jogador do Santos, vivendo fase espetacular com a camisa do Benfica. Dá para dizer, inclusive, que de todos os reforços brasileiros contratados pelo Benfica recentemente, aquele que melhor fez, aquele que melhor tem jogado, o melhor desempenho é do Lucas Veríssimo, mais do que o Cebolinha, mais do que o Pedrinho ou qualquer outro jogador. O Veríssimo chegou outro dia e logo de cara já estreou contra o Arsenal. Foi muito bem, mesmo tendo quase nem treinado com os companheiros. O time empatou o primeiro jogo com o Arsenal em 1-1 e perdeu por 3-2 um jogo de virada em que tinha até chance de ter classificado para a próxima fase da Liga Europa. A partir daí, depois desses dois confrontos da Liga Europa, o Veríssimo passou a disputar jogos do Campeonato Português e da Taça de Portugal. São 7 jogos em sequência com o Veríssimo em que o Benfica não tomou nenhum gol nesse período. Para completar, ainda são 7 jogos com 7 vitórias. Os adversários: Paços Ferreira, Marítimo, Braga, Boa Vista, Belenenses, Estoril e Rio Ave. O Veríssimo, além de titular absoluto, além de ter ajudado a zaga a passar em branco nas 7 partidas, ainda marcou um gol super elogiado pelo Jorge Jesus, também pela imprensa portuguesa. Alguém que, ao que parece, ficará muito pouco tempo no futebol português. Em breve é natural que surjam propostas de gigantes do futebol europeu. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Lucas Veríssimo é um sonho bem antigo do Jorge Jesus. Embora a negociação tenha sido extremamente complicada, o Santos fazendo uma série de exigências, e no final das contas ele acabou se mudando para Portugal apenas na metade da temporada. Nesse momento o Benfica é o terceiro colocado do Campeonato Português, 57 pontos ganhos. 3 pontos a menos do que o Porto, que é o segundo colocado, e o Sporting aparece com uma vantagem de 8 pontos em relação ao Benfica. O Sporting é líder do Campeonato Português e ainda tem um jogo a menos do que os rivais. A tendência é que o Sporting seja campeão e que Benfica e Porto briguem pelo vice-campeonato para ter a oportunidade de disputar a pré-Champions. Para arrematar de vez, o Benfica ainda disputa, nessa atual temporada, a final da Taça de Portugal. Bom, já falei sobre Veríssimo, agora quero contar a respeito do Campeonato Paulista, que voltou a ter jogos nesse sábado. O grande destaque foi a vitória do São Paulo por 5-1 contra o São Caetano. Tem 2 pontos em cima desse jogo. Primeiro deles, uma grande atuação do Tricolor.
o segundo, o péssimo momento do São Caetano, que é o principal candidato ao rebaixamento no Campeonato Paulista. Time que acaba de subir da segunda para a primeira e não se preparou de forma adequada para jogar a elite do futebol estadual. A tendência é que o São Caetano caia até com alguma antecedência, mas, fazendo a ressalva de que o adversário era fraco, precisamos sim elogiar o desempenho do São Paulo. São Paulo massacrou o São Caetano, terminou o primeiro tempo vencendo por 4-1 e só não fez mais também por falta de capricho dos seus atacantes. É importante destacar também que o São Paulo teve 30 dias de descanso, 30 dias de preparação para essa partida por causa da paralisação do campeonato e a atuação foi bastante forte. Time jogando no perde, pressiona, aquela coisa de perder a bola e tentar recuperar a bola de maneira rápida. Foi, por exemplo, dessa maneira que surgiu o terceiro gol marcado pelo Reinaldo. Os gols do São Paulo foram do Arboleda, do Rodrigo Nestor, do Reinaldo, do Daniel Alves e do Éder Martins no segundo tempo. O Éder nem começou como titular e marcou no segundo tempo. O único gol do São Caetano foi marcado pelo Guilherme. Falei sobre o gol do Rodrigo Nestor, queria destacar ele. Volante que horas antes da partida teve de forma oficial um anúncio da sua renovação do contrato, já havia até dado detalhes sobre esse novo contrato do Nestor, 4 anos, salário de R$130 mil por mês, o tricolor deixou cerca de 12% dos direitos de uma futura venda para o jogador e o Nestor foi um dos grandes jogadores da partida. Ele e Daniel Alves fizeram grande atuação, dominaram as ações do meio campo, apareceram na frente para marcar gols e também para controlar as ações do jogo. Só não gostei, envolvendo, quando se fala do São Paulo, da atuação do Thiago Volpi, responsável direto pelo gol do Guilherme. Mais uma falha do Thiago Volpi, goleiro que tem demorado demais para se firmar. Nem sei se vai ser capaz de se firmar ou de convencer o torcedor do São Paulo. No segundo tempo, vencendo com facilidade, o Crespo ainda conseguiu colocar alguns meninos para fazer com que eles estreassem também para rodar. Afinal de contas, a maratona a partir de agora pega de maneira pesada. Tanto que já nessa segunda-feira tem São Paulo e Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que também venceu nesse sábado, fez 2-1 no São Bento, fora de casa. Um outro jogo do Campeonato Paulista envolvendo o time da primeira divisão, o Red Bull Bragantino, perdão, o Santos, o Red Bull, acabei de falar. O Santos acabou empatando em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão Preto. Santos completamente reserva, só com garotos. Até chegou a fazer um gol com o Luiz Felipe de cabeça no primeiro tempo. O gol foi anulado porque havia uma irregularidade no gol. No segundo tempo, o Santos não conseguiu criar as oportunidades para abrir o placar e acabou ficando no empate em 0-0 com o Botafogo de Ribeirão, que tenta deixar a zona de rebaixamento. O Santos poupou jogadores porque na terça-feira faz o jogo de volta contra o São Lourenço para garantir a classificação à fase de grupos da Libertadores e classificação praticamente garantida depois da vitória por 3-1 na Argentina. Bom, vou te atualizando sobre os jogos e sobre o Campeonato Paulista conforme forem surgindo novidades. Combinado? Se tiver alguma coisa importante para destacar sobre esse assunto, usa o espaço para comentários, sempre importante para que a gente possa ouvir e entender aquilo que você está pensando. Quero falar agora sobre Casares. Contei para vocês nos últimos dias que Casares, Otero e Gemerson tiveram seus gatos subindo no telhado. O que eu quero dizer com isso? Que a possibilidade de renovação do contrato dos três virou algo quase impossível no Corinthians. Na sexta-feira, inclusive, Roberto de Andrade e o Alessandro deram uma entrevista corroborando com essa informação que eu havia passado no meio da semana. O Casares já percebeu que a coisa piorou, ele tinha praticamente acertado um contrato de 3 anos com o Corinthians, teria direito inclusive a um reajuste salarial, passaria de 370 mil por mês de salário para algo na casa dos 500 mil. Com essa mudança no comportamento do Corinthians, ele foi sugerido ao Fluminense, que gostou da sugestão e já iniciou negociações. O Flu não está disposto a pagar os mesmos 500 mil que o Corinthians havia prometido, mas está tentando chegar a um acordo financeiro para que o Casares se mude para as Laranjeiras. Vale a lembrança de que o contrato do Casares com o Timão termina na metade do ano, ou seja, não seria algo muito complexo tirá-lo do Corinthians. Pelo contrário, vou te dizer, até pelo que eu senti conversando com o dirigente do Corinthians, que se o Fluminense tiver pressa e quiser levá-lo de forma imediata, pode até haver alguma composição aí para que o Casares deixe o Corinthians antes da metade do ano, assegurando assim uma economia de 370 mil reais por mês. Fluminense que acaba de fechar com o Manuel e vai tentar confirmar nos próximos dias a chegada também do David Braz, jogador que pertence ao Grêmio. O Flu tentando dar uma aumentada no seu elenco, trazer jogadores experientes para fazer a mescla com os mais jovens, de olho na fase de grupos da Libertadores. Flu que caiu num dos grupos mais difíceis da Libertadores. Só para completar sobre esse assunto, o Casares, desde que foi contratado pelo Corinthians, deixando o Atlético Mineiro, disputou 27 partidas, marcou apenas 2 gols.
tem convivido com problemas de peso e não tem conseguido ser titular de forma absoluta, especialmente depois que ele se contundiu e teve Covid e tem enfrentado enormes dificuldades para se colocar em forma e também, por consequência, para jogar como titular, o que levou o Corinthians a decidir por não renovar o seu contrato. Você, torcedor do Corinthians, está satisfeito com a possibilidade de o Casares sair? E você, torcedor do Flu, como vê a chance de o Casares virar reforço? Você gosta? Escreve aí, deixa a sua opinião. Bom, bora fechar o vídeo de hoje, o primeiro vídeo do dia. A gente ainda volta à noite com aquela live tradicional de domingo, em que vocês perguntam, eu respondo, o que eu não souber eu repasso para as minhas fontes via WhatsApp. Queria contar sobre uma gigante demissão que vai acontecer no Corinthians. Serão cortes em massa no departamento de futebol profissional, no departamento de base e de funcionários de diversos escalões que trabalham no Parque São Jorge, a sede social do Corinthians. O Corinthians havia programado para o fim do ano passado essa demissão em massa. Não aconteceu porque o departamento jurídico sugeriu ao presidente que adiasse essa demissão. Tudo porque o Corinthians, durante a pandemia, precisou flexibilizar a condição de trabalho de quase todos os funcionários. Alguns foram trabalhar em casa e tiveram só 50% dos seus vencimentos pagos. Outros até puderam trabalhar, mas também com condições de pagamento diferentes. E o jurídico do Corinthians entendeu que se houvesse essa demissão, ainda durante aquele período, haveria o risco desses caras irem à justiça e depois ganharem do Corinthians e o Corinthians foi condenado a pagar uma bolada. Por prudência, por precaução, o Corinthians entendeu que precisa segurar até maio todos esses funcionários e aí quando já tiver colocado a casa em ordem, eles já tiverem voltado a trabalhar numa condição de normalidade, aí sim o Corinthians vai estar apto a fazer as demissões. Só para vocês terem uma ideia, o Corinthians pretende reduzir em 3 milhões de reais por mês a sua folha com todos esses cortes. Quanto representa isso, Nicola? Não vou saber te dizer ao certo em número de funcionários, mas tem uma comparação que pode ser útil para você entender o tamanho dessas demissões. Desde a virada do ano, o Corinthians já abriu mão de 50 atletas, entre atletas que não tiveram contratos renovados, entre atletas dispensados, atletas emprestados e vendidos. 50. E a economia do Corinthians com a saída desses caras gira entre 2 e 2 milhões e meio de reais por mês. Pois sabe que agora o Corinthians imagina para maio, para o mês que vem, uma demissão que vai gerar uma receita, uma economia ainda maior, de cerca de 3 milhões de reais por mês. Então dá para imaginar sim uma reformulação gigante de gente do departamento profissional, membros da comissão técnica, funcionários mais antigos e eventualmente jogadores, membros e funcionários do departamento de base. Eu não vou ficar nem um pouco surpreso se o Yamada não fizer mais parte do Corinthians a partir de maio, se o Márcio Bittencourt, que está como técnico interino, também não ficar, se técnicos e membros de comissão técnica das categorias do Sub-11, 13, 15, 17 também forem convidados a se retirar. Isso é claro, sem falar de atletas. Para conseguir enxugar 3 milhões de reais por mês, o Corinthians vai precisar abrir mão de muitos atletas. Vai sobrar até para funcionários antigos do Parque São Jorge, aqueles com salários mais altos e que têm encargos e que custam bastante ao Corinthians por mês. Só para completar, o Corinthians entendeu que precisa enxugar as contas, o Corinthians precisa economizar para se tornar um clube sustentável e viável em médio e longo prazo. O que o Duílio Monteiro Alves está tentando fazer é aquilo que o Eduardo Bandeira de Melo e seu grupo fizeram à frente do Flamengo. Pessoal, não vamos brigar por título por enquanto, não vamos ser competitivos dentro de campo, mas vamos pensar a médio e longo prazo para que no futuro o Corinthians possa brigar por títulos, possa ser combativo e possa ter as contas minimamente organizadas como aconteceu no Flamengo. Tem muito torcedor que ainda não entendeu, tem muito torcedor que não concorda, mas já há bastante gente da mídia e também entre torcedores corintianos concordando com a decisão do Corinthians de mudar o seu foco, de mudar o seu planejamento. Até agora estamos no dia 11 de abril e nenhum reforço foi contratado. Isso deve prevalecer a menos que surja uma grande oportunidade, uma grande ocasião de mercado que permita ao Corinthians não gastar muito e trazer um jogador que possa ser importante. As saídas do Casares, do Otero e do Gemerson já vão garantir uma economia bastante grande. O Casares ganha 370 mil por mês, o Otero ganha 400 mil por mês e o Gemerson custa mais de 500 mil reais por mês. Então vamos lá, 400 mais 400, 800 mais 500, 1.300. Com impostos, esses caras custam, 1.300 vai quase 1.700.000 reais por mês. A saída dos três e não vai haver renovação já vai dar uma bela ajudada nesses 3 milhões que o Corinthians precisa encontrar. Mas
vai sobrar para muito funcionário também. Então já quero te antecipar para você ficar bem informado sobre as coisas do Corinthians. Você gosta dessa atitude? Você acha que o Corinthians vai pelo caminho certo ao cortar, ao enxugar? Use o espaço para comentários para deixar a sua opinião. Combinado? Bom, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse domingo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, vai sentar o dedo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se para ajudar o canal do Nicola a crescer. Também vou deixar na descrição do vídeo um link para que você possa virar membro do canal e ter direito a uma série de vantagens, participar do bolão, participar de lives exclusivas que a gente faz sempre aos domingos. Você vai ter preferência na hora dos comentários nos programas, nas lives, porque seu nome vai aparecer ao lado de um selinho. Tem grupo de WhatsApp, dependendo da categoria que você fizer parte. Pode receber também informações em primeira mão via WhatsApp, se você for bola de ouro ou lenda mundial. Enfim, tem uma série de vantagens. Dá uma conferida aí, tenho certeza que você vai curtir, beleza? Conto com a presença de todo mundo na live que a gente vai fazer no fim do dia para esclarecer dúvidas, para tirar qualquer problema que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tentando esclarecer. Combinado? A gente se vê, tchau, tchau!